No São Paulo é possível dizer que chegará algum volante por conta dos problemas com Pablo Maia e Luiz Gustavo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o São Paulo, uma das perguntas que mais foram feitas por São Paulinos na live dessa segunda-feira aqui no canal foi sobre a possibilidade de o São Paulo contratar um substituto para Luiz Gustavo. Essa função do primeiro volante anda com problemas no tricolor. Pablo Maia sentiu uma lesão, precisou passar por cirurgia e volta apenas no mês de maio ou junho. Luiz Gustavo foi alvo de um problema sério, uma embolia pulmonar, que o levou inclusive para o hospital. Já contei para vocês que ele vai ter alta nessa quarta ou quinta-feira. A partir daí, os São Paulinos perguntaram se não daria para contratar alguém até sexta-feira. Já é importante lembrar que Thiago Mendes está completamente descartado nessa janela de transferências. Apenas jogadores que disputaram campeonatos estaduais podem ser contratados. O Thiago Mendes, se contratado, chegará na metade do ano, quando fica livre do seu vínculo com o Al Rayyan, negociação que havia começado no ano passado e que não avançou porque o clube qatari sempre exigiu uma compensação financeira. Com o fim do contrato entre as partes, o jogador e o Al Rayyan, o atleta fica livre e aí vai depender apenas de um acordo do São Paulo com o Thiago, mas apenas para junho. Até lá, Pablo Maia e Luiz Gustavo estarão de volta. Não existe nenhuma negociação no momento para que o São Paulo contrate um volante. A tendência é que o Negrutti, atleta da base e muito bem avaliado, ganhe um pouquinho mais de espaço até que o Luiz Gustavo esteja recuperado. A expectativa é de contar com o Luiz Gustavo no futuro não tão distante, até porque o quadro de embolia pulmonar já foi resolvido e ele está prestes a ter alta. Boa noite, Nicola. Pergunta para a diretoria se o Luan agora vai ter mais oportunidades para jogar, já que o Luiz Gustavo não pode atuar. Vamos falar sobre essa questão. Rodrigão, a tendência é que o Luiz Gustavo tenha alta entre quarta e quinta-feira, tá? Então, não vai ser um longo período de ausência do Luiz Gustavo. Ele deve estar de volta rapidamente, tá? O caso foi sério, ele teve uma... Qual é o nome do negócio? Pulmonar, trombo... Peraí, vamos pegar aqui, mais fácil, quer ver? Tromboembolismo pulmonar. O negócio foi sério, até conversei ontem durante a live com o empresário dele, o Tite, que lembrou que o pai do Vitor Clay, o Vitor Clay é um cantor, o pai dele, que já foi jogador de tênis, chegou a estar entre os 100 melhores do mundo, hoje com 66 anos de idade, o pai do Vitor Clay morreu na semana passada, na quinta-feira da semana passada, exatamente por conta de um tromboembolismo pulmonar. Mas a coisa já está... Pro Luiz Gustavo, ela já está basicamente superada, ele está para ter alta, graças a Deus, felizmente tudo correu bem com ele, tá bom? Nicola, tudo bem? Você acha que se o São Paulo perder umas 2 ou 3 partidas, o Zubeldia será demitido? Eu acho, Renato. Eu acho que o Zubeldia está a 2 derrotas de cair, mas precisam ser 2 derrotas consecutivas. Por exemplo, perde no meio de semana e perde no final de semana. Aí você pode ter certeza que o barulho vai ser gigante, tá? Vitor Tanaka, Nicola, poderia perguntar ao Casares por que ele votou no Edinaldo, sendo que o São Paulo é constantemente prejudicado pela arbitragem? Deixa eu questionar isso aqui. Quer ver? Vamos ver o WhatsApp desde 19h19. Então acho que daqui a pouco responde, né? A impressão que eu tenho, tá, Tanaka, e eu acho que vale para quase todos os presidentes, não sei se você sabe, se vocês sabem, o Tanaka certamente sabe, mas na véspera do jogo entre Brasil e Argentina, aquela goleada massacrante, todos os presidentes de clubes da séries A e B votaram no Edinaldo, assim como todas as 27 federações. É bem verdade também que não existia concorrente, né? Era candidato único, mas você não era obrigado a votar no Edinaldo. Você poderia, por exemplo, votar em branco, ou se rejeitar, votar. A impressão que eu tenho é de que os caras votam no Edinaldo até para não criarem problema, para depois não terem eventualmente dificuldades, tá? Mas acho que passa muito por aí, vamos esperar o presidente responder. Com o problema com o Pablo Maia e Luiz Gustavo, o São Paulo vai trazer o Thiago Mendes para volante. Paulão, o problema do Luiz Gustavo deve ser resolvido muito em breve, tá? Ele tem alta entre quarta e quinta-feira do hospital, deve começar a treinar sem restrições a partir da próxima semana. O Pablo Maia tem previsão de volta para maio
no máximo, na pior das hipóteses, em junho. E o Thiago Mendes só pode ser contratado para julho. Não, pode ser contratado em junho, né? Que é quando reabre a janela por aqui. Mas uma coisa não está condicionada à outra. O Thiago Mendes não será contratado por conta do problema com os dois, tá? Embora exista uma chance real de ele ser contratado. Luciano e Caleri tem que sair do São Paulo, chega. Cara, eu não sei se precisam sair, mas eu tô para dizer para vocês que o ciclo, especialmente do Luciano como titular, dos dois, eu acho que nenhum dos dois merece ser titular por hora, tá? Eu acho que está na hora de ambos serem reservas. O Caleri, inclusive, faz tempo que não joga bem, não consegue ser decisivo. Não sei se vocês concordam ou não. Alguma novidade dos valores anuais da Superbet, Gui Robert? Quando o contrato foi assinado lá atrás, o São Paulo recebia, 52 milhões de reais por ano. Já existiram alguns reajustes e o São Paulo tinha, depois de uma série de bonificações, a promessa de que receberia nesse ano 70 milhões de reais. Mas como vocês sabem, nesse final de semana foi assinado um contrato com duração de 6 anos, que passa a valer a partir desse ano. Então, o São Paulo inicia esse contrato com a Superbet em 78 milhões de reais fixos, tá? E esse contrato vai tendo aumentos gradativos até que em 2030 ele chega a 140 milhões de reais fixos. Você soma todos os valores fixos desses 6 anos de contrato e chega a 678 milhões de reais. Só que o contrato pode bater até 1 bilhão de reais. E essa diferença de mais de 300 milhões está ligada a bônus. Bônus por performance do São Paulo. Se o São Paulo for campeão, São Paulo vai ter direito a uma série de bonificações. Bora repercutir agora uma informação que vem da Espanha. Carlo Ancelotti pressionado e ameaçado de demissão no Real Madrid. Confesso que achei meio esquisita a história, mas já tem gente, inclusive, especulando Zinedine Zidane voltando ao Real Madrid para sua terceira passagem. O nome do Zidane surge num site chamado Fichages. Só para explicar o contexto do Carlito Ancelotti. O técnico italiano tem contrato até junho de 2026, mas não vem numa sequência tão boa e a derrota para o Valência dentro de casa tornou a chance de título do Campeonato Espanhol um pouco mais complicada. Segundo a apuração dos amigos espanhóis, há necessidade no Real Madrid de eliminar o Arsenal na Champions para que o Ancelotti continue surfando nessa onda e chegue pelo menos até o Super Mundial. O Real Madrid que disputa a Champions, o título do Campeonato Espanhol e também a final da Copa do Rei. Contrato até junho de 2026, mas ninguém se surpreenderia se ele caísse depois do Super Mundial de Clubes, e é aí que a seleção brasileira pode entrar. Todo mundo sabe que o Edinaldo Rodrigues é fã do Ancelotti e tem no treinador italiano a sua prioridade para a seleção brasileira. Bora falar agora sobre a CBF, que tomou uma decisão importante. Nessa segunda-feira, a entidade comunicou o afastamento das equipes de arbitragem de campo e do VAR dos confrontos entre Internacional e Cruzeiro, 3-0 para o Colorado, e Sport e Palmeiras, vitória Alviverde por 2-1 na Ilha do Retiro. O afastamento é por tempo indeterminado. Marcelo de Lima Henrique era o árbitro de Internacional e Cruzeiro. Ele acabou sendo punido por conta da expulsão do Jonathan, zagueiro do Cruzeiro, quando o jogo ainda estava 0-0 no primeiro tempo. Expulsão absolutamente maluca, sem nenhum cabimento. A árbitra de vídeo, a Daiane Muniz, que concordou e até parabenizou o Marcelo de Lima Henrique pela marcação, também está afastada por tempo indeterminado. Em relação ao jogo do Sport contra o Palmeiras, a treta se deu por conta do pênalti marcado no finalzinho da partida, 46 minutos do segundo tempo. Rafael Veiga se joga na área do Sport e o árbitro marca pênalti, alegando que o Matheus Alexandre havia o tocado, quando está muito claro que o lateral do Sport toca primeiro na bola. O Bruno Arleu de Araújo, que marcou o pênalti, está suspenso, assim como toda a sua equipe, e o árbitro de vídeo, o Rodrigo Nunes de Sá. O que você pensa sobre as decisões da CBF? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Com esse contrato garantido, o São Paulo deve conseguir a antecipação da grana. E a partir daí, com a utilização do fundo, eu ainda estou prospectando, estou tentando descobrir mais informações do São Paulo. Mas com aquele FDIC que o São Paulo tem, ele pode usar o contrato como garantia para antecipar receitas, para tentar colocar a casa em ordem, tá? O Ezequias Portillo, Nicola sugere o Fernandinho ex-seleção para o Casares. O São Paulo precisa de um primeiro volante. Não tem dinheiro para investir e ele está livre. Mesmo com idade avançada, ainda joga sério, vale o risco. Eu gosto do nome.
Outro dia perguntei para um dirigente do São Paulo, ele disse que o São Paulo só cogitou contratar o Fernandinho quando ele voltou da Inglaterra, mas na oportunidade o Fernandinho preferiu jogar no Atlético Paranaense e desde então deixou de ser uma opção, tá? Para de falar sobre o São Paulo, o Luiz Gustavo não corre mais risco de vida. O volante passou por dificuldades, uma situação extremamente delicada na semana passada depois da constatação de um tromboembolismo pulmonar. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Tite, que é empresário do Luiz, para entender um pouquinho do momento, e ele contou sobre toda a preocupação que a família viveu nos últimos dias. Abre aspas, o Luiz Gustavo está bem e não corre mais risco de vida. Deve ter alta entre quarta e quinta-feira, mas a situação era bem grave e os médicos do São Paulo foram muito assertivos. O pai do Vitor Clay teve o mesmo problema e faleceu na última quinta-feira, lembrou o Tite, se referindo ao pai do cantor que morreu por conta de um tromboembolismo pulmonar. O pai do Vitor Clay, inclusive, foi tenista, um dos melhores tenistas do país, chegando a figurar entre os 100 primeiros do ranking no mundo. E esse episódio da morte do pai do Vitor Clay aconteceu na quinta-feira da semana passada, quase que de forma simultânea à do Luiz Gustavo. Também, de acordo com o Tite, a suspeita desse tromboembolismo no volante do São Paulo se deu por causa de uma lesão no pé. Ele precisou ficar com o pé imobilizado, muitas vezes com o pé para cima, a partir daí criando a má circulação do sangue. Antes do episódio de muita dor na região torácica, o Luiz Gustavo já havia relatado para o fisioterapeuta do São Paulo sobre dores na panturrilha, que não causaram preocupação. E aí o Tite, empresário do Luiz Gustavo, também me contou que, além da ótima assistência do São Paulo, Deus também jogou muito a favor do volante ao não permitir que ele viajasse para disputar a partida contra o Galo. A pressurização do avião poderia ter piorado a situação do Luiz, que está prestes a receber alta e em breve estará de volta aos campos. Sou crítico do trabalho do Zubeldia, mas o Caleri está devendo futebol demais e o Luciano é outro. Dois jogadores que estão atrapalhando o futebol dos meninos da base, tipo o Rian e Alves. Achei que os meninos tiveram pouco tempo hoje, mas foram bem. Não sei se você concorda, Rodrigo, mas achei que o Alves, que o Ferreira conseguiram até chamar um pouquinho a atenção. Então é isso aí, família. Ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando do São Paulo. Se você gostou do vídeo conteúdo, chega aqui, deixando seu like, se inscreva no canal e ativa também o sininho de notificação. Muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, sempre mais. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima e vamos que vamos.